Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo. Na videoaula anterior, eu apresentei para vocês a ligação covalente comum. E nesta videoaula, nós vamos estudar ligação covalente coordenada ou ligação covalente dativa. Vamos que vamos! Na ligação covalente comum, os dois elétrons da ligação são provenientes de átomos diferentes. Já na ligação covalente dativa, os dois elétrons da ligação são provenientes do mesmo átomo. Um detalhe muito importante: um átomo só faz ligação covalente dativa quando não houver mais a possibilidade de efetuar ligações covalentes comuns. Para montarmos a fórmula estrutural plana e a fórmula eletrônica de uma molécula que apresenta uma ou mais ligações covalentes dativas, devemos saber as informações desta tabela. Então, olha aqui, um átomo de um elemento químico do grupo 15 da tabela periódica possui 5 elétrons em sua última camada eletrônica. Desses 5, ele utiliza 3 elétrons para fazer ligações covalentes comuns. Logo, sobram 2 elétrons não ligantes em sua última camada eletrônica. Cada par de elétrons não ligantes pode ser utilizado para fazer uma ligação covalente dativa. Então, um átomo de um elemento químico do grupo 15 da tabela periódica pode fazer, no máximo, uma ligação covalente dativa. Já um átomo de um elemento químico do grupo 16 da tabela periódica possui 6 elétrons em sua última camada eletrônica. Desses 6, ele utiliza apenas 2 para fazer ligações covalentes comuns. Logo, sobram 4 elétrons não ligantes em sua última camada eletrônica. Como um átomo de um elemento químico do grupo 16 da tabela periódica possui 2 pares de elétrons não ligantes, ele pode fazer, no máximo, 2 ligações covalentes dativas. Um átomo de um elemento químico do grupo 17 da tabela periódica possui 7 elétrons em sua última camada eletrônica. Desses 7, ele utiliza apenas um para fazer uma ligação covalente comum. Então, sobram 6 elétrons não ligantes na sua última camada eletrônica. Como o átomo de um elemento químico do grupo 17 da tabela periódica possui 3 pares de elétrons não ligantes, ele pode fazer, no máximo, 3 ligações covalentes dativas. Hidrogênio, elementos do grupo 13 e elementos do grupo 14 da tabela periódica não fazem ligação covalente dativa. Agora eu vou apresentar para vocês exemplos de moléculas que possuem uma ou mais ligações covalentes dativas. Beleza? Primeiro exemplo, vamos montar a fórmula estrutural plana e a fórmula eletrônica para a molécula do gás ozônio. A fórmula molecular nos informa que a molécula do gás ozônio possui 3 átomos de oxigênio. O oxigênio é um elemento do grupo 16 da tabela periódica. Logo, ele faz 2 ligações covalentes comuns e, no máximo, 2 ligações covalentes dativas. Olha só como a gente monta a fórmula estrutural plana para a molécula do gás ozônio. Primeiro, a gente coloca os 3 átomos de oxigênio lado a lado. E depois a gente inclui as ligações covalentes comuns possíveis. Os átomos de oxigênio das extremidades se ligam ao átomo central. Eles não fazem ligação entre si. Você pode pensar em colocar uma ligação covalente comum entre estes 2 átomos de oxigênio e outra ligação covalente comum entre estes 2 átomos de oxigênio. Só que se você desenhar esta estrutura, ela estará errada, pois apenas o átomo de oxigênio central estará fazendo 2 ligações covalentes comuns, enquanto que os átomos de oxigênio das extremidades estarão fazendo apenas uma ligação covalente comum. E isso não pode. Para resolver este problema, a gente coloca 2 ligações covalentes comuns
entre dois átomos de oxigênio, que podem ficar deste lado ou deste lado. Depois que eu coloquei duas ligações covalentes comuns entre estes dois átomos de oxigênio, este átomo de oxigênio fez duas ligações covalentes comuns. E este átomo de oxigênio também fez duas ligações covalentes comuns. Porém, este átomo de oxigênio ficou sem ligação. Como o átomo de oxigênio central faz duas ligações covalentes comuns, ele não pode fazer mais nenhuma ligação covalente comum com o átomo de oxigênio que está na direita. Então, o que acontece? Como o átomo de oxigênio central tem elétrons não ligantes em sua última camada eletrônica, ele compartilha dois elétrons com o terceiro átomo de oxigênio, formando uma ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa, na fórmula estrutural plana, pode ser representada por uma seta, apontando do átomo de oxigênio que compartilhou os seus dois elétrons para o átomo de oxigênio que estava precisando de elétrons. Outra maneira de representar a ligação covalente dativa na fórmula estrutural plana é substituindo a seta por apenas um traço. Cuidado, esta não é uma ligação covalente comum, pois o oxigênio faz duas ligações covalentes comuns. Esta é uma ligação covalente dativa. Ela vale como duas ligações covalentes comuns apenas para o átomo de oxigênio que recebeu a dativa. A fórmula eletrônica pode ser obtida a partir da fórmula estrutural plana. Primeiro, a gente substitui esta ligação covalente comum por dois elétrons. Um elétron proveniente do primeiro átomo de oxigênio e o outro elétron proveniente do átomo de oxigênio central. Envolve. Depois, a gente substitui esta ligação covalente comum por dois elétrons. Envolve. Por fim, a gente substitui a ligação covalente dativa por dois elétrons provenientes do mesmo átomo, envolve e inclui uma seta, apontando para o oxigênio que estava precisando de elétrons para ficar com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Só para lembrar, os elétrons de uma ligação covalente comum e os elétrons de uma ligação covalente dativa passam a pertencer aos dois átomos participantes da ligação. Para finalizar, nós temos que colocar os elétrons das últimas camadas eletrônicas dos átomos participantes. Para este átomo de oxigênio, eu já havia colocado 1, 2, 3, 4 elétrons. Para ele ficar com 8 elétrons em sua última camada eletrônica, ainda faltavam 4 elétrons. Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4. Para este átomo de oxigênio, eu já tinha desenhado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele ficar com 8 elétrons em sua última camada eletrônica, ainda faltavam 2 elétrons. 1, 2. E por fim, para este átomo de oxigênio, eu já havia desenhado 2 elétrons. Então, faltavam 6 elétrons em sua última camada eletrônica. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está a molécula do monóxido de carbono. Esta molécula possui um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. O carbono é um elemento químico do grupo 14 da tabela periódica. Logo, ele faz 4 ligações covalentes comuns. E o oxigênio é um elemento químico do grupo 16 da tabela periódica. Nós já vimos que ele faz 2 ligações covalentes comuns e pode fazer, no máximo, 2 ligações covalentes dativas. Então, vamos montar a fórmula estrutural plana e a fórmula eletrônica para a molécula do monóxido de carbono. Então, eu coloquei aqui o átomo de carbono e depois o átomo de oxigênio. O carbono faz 4 ligações covalentes comuns, mas a gente não pode colocar 4 ligações covalentes comuns entre o carbono e o oxigênio, pois o oxigênio só faz 2 ligações covalentes comuns. Então, olha só como é que fica. A gente coloca 2 ligações covalentes comuns para satisfazer o oxigênio e depois uma ligação covalente dativa apontando para o carbono, pois a ligação covalente dativa vale como 2 ligações covalentes comuns
apenas para quem recebe este tipo de ligação. Então, o carbono está fazendo 4 ligações covalentes, 1, 2, 3 e 4, e o oxigênio está fazendo 2 ligações covalentes comuns. Outra maneira de representar a ligação covalente dativa é substituir a seta por apenas um traço. Vamos montar a fórmula eletrônica da molécula do monóxido de carbono a partir da sua fórmula estrutural plana. A gente substitui esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolve. Lembrando que um elétron é proveniente do átomo de carbono e o outro elétron é proveniente do átomo de oxigênio. Depois, a gente substitui a segunda ligação covalente comum por 2 elétrons e envolve. E, por fim, a gente substitui a ligação covalente dativa por 2 elétrons provenientes do átomo de oxigênio, pois foi ele que compartilhou os 2 elétrons com o carbono, envolve e inclui uma seta apontando para o átomo de carbono. Por fim, a gente completa com os elétrons das últimas camadas eletrônicas dos átomos participantes. Como para este átomo de carbono eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, ainda faltavam 2 elétrons para ele ficar com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Então, aqui estão. E como para este oxigênio, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, ainda faltavam 2 elétrons para ele ficar com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Aqui estão. Mais um exemplo é a molécula do dióxido de enxofre. Esta molécula possui um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. O enxofre é um elemento químico do grupo 16 da tabela periódica. Logo, ele faz 2 ligações covalentes comuns e pode fazer, no máximo, 2 ligações covalentes dativas. O oxigênio também é um elemento do grupo 16 da tabela periódica. Logo, ele faz 2 ligações covalentes comuns e pode fazer, no máximo, 2 ligações covalentes dativas. Aqui está a fórmula estrutural plana do dióxido de enxofre. A gente coloca no centro da fórmula o símbolo do elemento químico que possui apenas um átomo na fórmula molecular. Então, aqui está o símbolo do enxofre. E nas extremidades, a gente coloca os 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio se liga ao átomo central. Eles não fazem ligação entre si. O enxofre faz 2 ligações covalentes comuns. Então, a gente pode tentar fazer uma ligação covalente comum entre estes 2 átomos e outra ligação covalente comum entre estes 2 átomos. Porém, ao fazer isso, apenas o enxofre estará fazendo 2 ligações covalentes comuns, enquanto que cada átomo de oxigênio estará fazendo apenas uma ligação covalente comum. Não pode. Para evitar esse problema, o que a gente faz? A gente coloca 2 ligações covalentes comuns, ou seja, uma dupla ligação entre um átomo de oxigênio e um átomo de enxofre, que pode ser colocada deste lado ou do outro lado. Agora, este átomo de oxigênio fez 2 ligações covalentes comuns, este átomo de enxofre também fez 2 ligações covalentes comuns, e este átomo de oxigênio ainda não fez nenhuma ligação. Para satisfazer este átomo de oxigênio, como este átomo de enxofre já fez 2 ligações covalentes comuns, ele não pode fazer mais nenhuma ligação covalente comum com este átomo de oxigênio. Então, na verdade, o que acontece? Este átomo de enxofre compartilha 2 elétrons com este átomo de oxigênio, realizando uma ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa é representada por uma seta. Ela aponta para o átomo que estava precisando de elétrons. Outra maneira de representar a fórmula estrutural plana é substituindo a seta da ligação covalente dativa por apenas um traço. Para montar a fórmula eletrônica da molécula do dióxido de enxofre, primeiro a gente substitui esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolve. Um elétron proveniente do átomo de oxigênio
e o outro elétron é proveniente do átomo de enxofre. Depois, a gente substitui a segunda ligação covalente comum por 2 elétrons, envolve. E, por fim, a gente substitui a ligação covalente dativa por 2 elétrons provenientes do mesmo átomo, que é o enxofre, envolve e inclui uma seta apontando para o átomo de oxigênio, exatamente como eu fiz na fórmula estrutural plana. Para finalizar, a gente coloca os elétrons das últimas camadas eletrônicas dos átomos participantes, como para este átomo de oxigênio eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4 elétrons, ainda faltavam 4 elétrons para ele ficar com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Para este átomo de enxofre, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, ainda faltavam 2 elétrons em sua última camada eletrônica. E, por fim, para este átomo de oxigênio, eu já havia desenhado 1, 2 elétrons. Então, faltavam 6 elétrons em sua última camada eletrônica. Pessoal, ainda existe o trióxido de enxofre. A molécula do trióxido de enxofre tem 3 átomos de oxigênio. Então, olha aqui, como o átomo de enxofre ainda possui 2 elétrons não ligantes, ele pode utilizar esses 2 elétrons não ligantes para mais uma ligação covalente dativa, que no caso do SO3 é realizada com mais um átomo de oxigênio. Vamos ver as fórmulas para a molécula do trióxido de enxofre? Vamos lá! Olha lá o que eu falei. A molécula do trióxido de enxofre possui 3 átomos de oxigênio e um átomo de enxofre. Então, a fórmula estrutural plana é semelhante à fórmula estrutural plana da molécula do dióxido de enxofre, SO2. A única diferença é aqui, ó, a presença de mais um átomo de oxigênio, com uma ligação dativa. Então, aqui está, ó, esta parte aqui de baixo é igual à da molécula do dióxido de enxofre, SO2. E como o enxofre ainda tinha mais 2 elétrons não ligantes, ele fez mais uma ligação covalente dativa com outro átomo de oxigênio. Então, aqui está a fórmula eletrônica da molécula do trióxido de enxofre, SO3. E aqui está a outra maneira de se representar a fórmula estrutural plana, substituindo as setas das ligações covalentes dativas por traços. Beleza? Já estou indo. Se você gostou dessa videoaula, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, por favor, se inscreva já. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!